Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Cast Delas. E nós estamos muito gratos ao Senhor por esse tempo novo que Ele está nos proporcionando. Que todas as palavras que vierem serem liberadas aqui, que elas venham de impacto na sua vida, que elas venham alcançar o seu coração, a sua família, toda a sua casa, que o Senhor te abençoe muito, que cada palavra liberada vai como uma flecha no seu coração. Nós estamos muito felizes por ter você aqui com a gente, sintam-se à vontade, eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas a partir de cada episódio. Que Deus te abençoe. Amém? Lembrando sempre você de estar curtindo os nossos episódios, compartilhando e também ativando o sininho para você receber todas as notificações dos próximos episódios que serão lançados. Então, não deixe de curtir, compartilhar. Você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza disso. Nós estamos muito gratos ao Senhor por esse tempo novo, por essa oportunidade de nós estarmos aqui com você, falando do amor de Deus, da palavra dele, do quanto ele é bom, ele é amoroso. Estamos muito gratos a ele. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Gente, nós estamos aqui com algo muito lindo e eu quero mostrar para vocês. Nós temos aqui uma Bíblia NVI, uma Bíblia maravilhosa, bem atualizada, para você estar lendo, porque é bíblico, né? É um mandamento que a gente precisa ler a palavra de Deus. Então, nós queremos apresentar para você uma Bíblia que a gente tem na nossa loja e um livro, O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom. Esse livro, ele é um livro maravilhoso e eu quero indicar para vocês porque eu já li esse livro e ele ativou muito a minha fé, ele mexeu muito comigo, me levou a ter mais tempo de jejum, porque esse pastor, ele fez um trabalho lindo no sul da África, maravilhoso, e ele conta inúmeros milagres que ele vivenciou. Ele pregava para multidões de pessoas e elas eram salvas pelo amor de Deus. É um livro que vai mexer na sua estrutura de fé, que vai te edificar muito, vai ser lindo demais, assim como mexeu na minha vida, assim como falou muito no meu espírito, no meu coração, fui muito ministrada. Eu tenho certeza que você também será muito ministrado. Nós vamos deixar aqui o link, o QR Code para você acessar e vai estar disponíveis esses materiais e muitos outros, camisetas. Nós temos uma grande variedade para você entrar ali, acessar e adquirir. Adquirindo isso, você vai estar contribuindo com os nossos projetos, nossas missões e vai ser uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E eu estou aqui com a Ruana e a Viviane, minhas amigas, que fazem parte do nosso podcast. Ruana, como é que você está? Tudo bem com você? Oi, pastora, estou bem, graças a Deus, e muito feliz com esse convite de estar com você e com todos vocês aqui nesse nosso primeiro episódio do Cast Delas. Então, abra o seu coração, tira a venda dos seus olhos e deixa Deus trabalhar com a palavra que vai ser ministrada hoje, aqui. Amém! E você, Vivi? Oi. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Certo? Com Jesus, tudo ótimo, né? Amém. Olá para vocês que estão aqui. Nós queremos dizer que estamos muito alegres. É o primeiro, né, de muitos que virão. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês. É uma alegria para mim, né, estar juntas com vocês, companheiras de ministério, abençoadas, amigas. Estamos muito gratas ao Senhor. Eu quero agora trazer uma palavra para os nossos corações, uma palavra com um tema que é muito lindo, esse tema que fala sobre a paternidade de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas. Nós vamos ler o capítulo 15, do 11 até o 24. Por favor,
acompanhe a palavra juntamente com a gente, que diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então, o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porque este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Glória a Deus por essa palavra. E é uma palavra que já mexeu muito comigo, porque quando se trata de paternidade de Deus, é algo que vai muito profundo, né? Muitas pessoas, elas vejam Deus apenas como Deus. E como eu já passei há um tempo atrás, há muitos anos atrás, muitos pensam que Deus é um Deus bravo e que se a gente sair da linha, Ele vai nos castigar. Muitas pessoas têm essa mentalidade de Deus. Não vejam Ele como Pai. Porém, em todo momento que Jesus esteve aqui na Terra, Ele sempre apontou para o Pai. Ele disse: Eu vim para cumprir a vontade do Pai, Pai nosso que estás no céu, teu Pai em secreto te recompensará. Se perdoardes, vosso Pai vos perdoará. Vosso Pai dará o que é bom aos que lhe pedirem. Eu declarei diante do meu Pai. Todas essas palavras Jesus disse e outras também sobre Pai, sobre paternidade. Todo o tempo que Jesus esteve na terra, Ele apontou para o Pai. E Ele disse também, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Ele sempre estava falando com o Pai, Ele orava ao Pai, Ele tinha intimidade com o Pai. O único momento aqui na Bíblia que Ele chamou Deus de Deus foi no Calvário, quando Ele carregou os nossos pecados. E aí Ele disse: Deus, por que me abandonaste? Na hora que Ele estava carregando as minhas culpas, as suas culpas, Ele falou a palavra Deus. Sabemos que Jesus, Ele nasceu numa família simples, pobre, sofreu inúmeras traições, rejeição, humilhação, mas em nenhum momento Ele teve pena de si mesmo, autocomiseração, não. E sabe por quê? Porque Ele sabia quem Ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele sabia quem era o Pai dele. Agora eu pergunto para você: você consegue calcular o valor que Deus tem? Não, porque é incalculável e imensurável
Não tem como você calcular o valor de Deus. Você agora consegue calcular o valor que você tem? Você consegue calcular numa calculadora? Eu valo tanto? Não. A Bíblia diz que Jesus nos comprou com um alto preço. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a minha identidade e o valor que eu tenho em Deus, não o valor para o mundo, que eu tenho para o mundo, mas o valor que eu tenho em Deus, as rejeições, os abandonos, as traições, nada disso vai me afetar. Eu não serei afetada porque eu sei quem eu sou em Deus. E eu sei quem Ele é para mim, Ele é o meu Pai. Deus é Pai, mas Ele não é um Pai como um pai terreno. Não. Você tem Deus como seu Pai? Eu pergunto para você. Você o considera como seu Pai celestial? As pessoas, elas costumam muito associar a imagem do Pai terreno com a imagem do Pai celestial. E às vezes elas associam as frustrações que elas tiveram, as decepções, as feridas que os pais terrenos deixaram na sua vida, elas associam a essa paternidade de Deus. E se você é filho e tem laços, né, de amor, enfim, laços fortes com seus pais, ou com pessoas que conseguiram transferir a paternidade adequada para você, de uma forma correta, então, quando você pronunciar a palavra Pai, ganha muito sentido e profundidade, porque é algo maravilhoso que a paternidade nos traz. Porque essa expressão, ela produz em nós um sentimento de segurança, de aceitação e valorização. Você se sente aceita, você se sente segura. É isso que a paternidade traz para nós. Nós nos sentimos valorizados, porque antes nós não tínhamos valor nenhum. Mas Jesus, Ele nos comprou e nos deu valor. Nós não temos preço hoje, a gente tem valor. Então, quando você recebe de Deus essa paternidade, você se sente seguro, você se sente aceito, você se sente valorizado. Porém, se você tem uma relação paternal fragilizada, uma relação paternal com dificuldades por alguma circunstância ou fatalidade, provavelmente, quando você pronunciar meu pai, não terá esse mesmo sentimento que a pessoa que tem essa paternidade de Deus como segurança, valorização, aceitação, provavelmente vai ser algo que vai doer em você, vai mexer em você. E isso pode ser um indício, né, de falta de referência de paternidade de Deus. Quando você fala e não se sente bem, quando você não entende a paternidade de Deus, isso pode ser um motivo que você precisa ser curado nessa área. Muitas pessoas não têm a paternidade bem resolvida em suas vidas. Elas não têm um relacionamento sadio com seus pais aqui na Terra. E quando certos problemas na vida de uma pessoa são muito frequentes, constantes, quando você veja aquele problema sempre na vida daquela pessoa, pode ser que naquela questão algo não esteja bem resolvido dentro dela. Tem algo que precisa ser curado, tem algo que o Espírito Santo precisa ministrar aí. E tem muito a ver com a paternidade. Estar bem resolvido também não significa que a gente nunca mais terá de lidar, né, em certos assuntos pelo resto da vida, mas é estar em paz com aquilo e entender a vontade de Deus para nós. Amém? Se eu sofro e me vejo paralisada, quando toca no assunto de paternidade, eu me paraliso, eu me fecho, eu corto a conversa, eu não aceito, eu tenho dificuldade de falar sobre isso, tanto a humana quanto a divina, eu concluo que eu preciso sair desse estado que eu me encontro. Eu não posso continuar nesse estado, não me sentindo segura, não entendendo o que é segurança, a aceitação e valorização. Então eu preciso encontrar um caminho para eu ser uma pessoa bem resolvida nessa área. Não posso continuar com a minha paternidade, tanto terrena quanto celestial, mal resolvida. Eu preciso resolver isso,
porque os benefícios que isso vão me trazer é muito grande. São benefícios maravilhosos. Sabe, por mais excepcionais que os nossos pais sejam, eles ainda são muito limitados. Eles vão errar com a gente. E muitos não foram próximos de seus pais. Alguns não foram próximos do pai, outros não foram próximos da mãe, perderam a mãe muito cedo, ou perderam o pai muito cedo, ou nem conheceram o seu pai. Sabe, eu conheço uma moça aqui da nossa igreja que ela passou por isso, ela não chegou a conhecer o pai dela. Mas Deus se apresentou como pai e curou todas as feridas que ela tinha. Porque ela tinha uma ferida enorme no seu coração por não ter conhecido seu pai biológico, né? Seu pai terreno. Então, Deus se mostrou para ela, se apresentou como pai e tudo foi resolvido dentro dela. Amém? Isso é maravilhoso. Isso se chama paternidade de Deus. Então, tem muita gente que não foram próximos dos seus pais e por isso não souberam manter o coração dos seus filhos conectados aos seus. Tem muitos pais que não receberam o amor dos seus pais e hoje não conseguem conectar o coração do filho com o seu. Tem uma dificuldade, parece que tem uma barreira entre eles. E isso é muito difícil. E isso é algo que o inimigo ele quer trabalhar para que isso não aconteça. Ele quer que a orfandade seja maior que a paternidade. Porque ele é pai de órfãos. Deus é pai de filhos. E o Senhor quer te tornar filho dele. Amém? É certo que a gente não pode dar o que não recebeu, né? Mas nós vemos uma geração de muitos filhos e pais feridos. Nós vemos muitos pais machucados com os filhos e muitos filhos machucados com os pais. E um dos maiores medos do ser humano é de se tornar órfão. Mas o maior desafio que alguém pode enfrentar é a orfandade espiritual. Esse é um dos maiores desafios que um ser humano pode enfrentar. É a orfandade espiritual, mais do que a orfandade natural. E é isso que o inimigo deseja, que as pessoas elas não tenham a paternidade de Deus, que elas não recebam Deus como pai. Pelo contrário, né? Como trabalhou já em mim essa questão, eu via Deus como um Deus bravo, que se eu saísse da linha, se eu fizesse alguma coisa errada, ele ia me castigar. E alguns anos atrás eu tive uma experiência muito fantástica e eu quero compartilhar com você agora aqui. Eu estava num momento emocional muito fragilizado, com muitos problemas pessoais, o meu emocional estava abalado, eu estava sofrendo muito, e inclusive com pânicos, né, de ficar sozinha, de dirigir, por exemplo. Das dificuldades que eu enfrentei foi o pânico. E certo dia eu precisei levar o meu esposo no aeroporto. E depois que eu levasse ele, eu teria que voltar sozinha de carro. E isso para mim foi um desafio muito grande. Mas eu pedi coragem e eu fiz. E quando eu cheguei lá, deixei ele, esperei ele embarcar, eu vim para casa. E eu estava com medo de estar ali sozinha dentro de um carro, eu estava com medo de dirigir, enfim, quem sabe, né, quem já passou sobre pânico, me entende um pouco. E quando eu estava na lateral da BR, antes de entrar para a BR-101, ainda na lateral, enquanto eu dirigia o nosso carro, eu estava cantando um louvor e eu estava pedindo para Deus que Ele me desse coragem, que Ele estivesse comigo. E eu estava numa velocidade baixa, então eu pude ver muito bem uma mãe caminhando na calçada segurando a mão de um filho. Ela estava segurando a mão de um filho, do seu filho. E o Espírito Santo na hora trouxe uma ministração no meu coração e ele disse: filha, pode ficar tranquila, você está segura, eu estou segurando as suas mãos, você não está sozinha. E foi algo que marcou muito a minha vida e uma experiência de paternidade que eu tive. E realmente, eu fui tomada de uma alegria, eu não senti mais medo,
eu senti coragem e eu fui até em casa cantando e eu cheguei muito bem. E dali para frente ele se mostrou cada dia mais como meu pai. As experiências são incríveis que eu já tive como Deus, com Deus sendo meu pai, porque ele é o meu pai, ele é o meu paizinho, ele é tudo para mim, é onde eu me sinto segura, onde eu me sinto valorizada, onde eu me sinto aceita. Talvez você não é uma pessoa aceita pela sociedade ou até mesmo dentro da sua família, mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele quer ser teu pai e você vai se sentir assim com ele, aceito, valorizado e seguro. Amém? Aqui em Lucas, essa passagem é uma parábola extraordinária por meio da qual Jesus nos ensina sobre Deus como Pai. É Jesus contando aqui a parábola em Lucas sobre a paternidade de Deus. Esse filho, ele decidiu precocemente sair da sua casa, né, da casa do seu pai. Do nada, ele pediu a herança e colocou nas suas costas uma mochila e foi embora. Porém, o motivo de um filho sair de casa nem sempre está ligado à rebeldia. Às vezes está ligado a a uma ferida, a uma ofensa, a um desequilíbrio emocional. E muitos acabam saindo porque tiveram um rompimento emocional com seus pais e por isso carregam consigo feridas que estão abertas por muitos anos. E assim as pessoas acabam ficando nesse estado de fragilidade, onde o diabo também vem e sussurra mentiras nos ouvidos. E esse moço, ele foi muito ousado ao pedir a sua parte na herança, sendo seu pai ainda vivo. Para os judeus, isso era visto como uma desonra por seu pai ainda estar vivo. A herança era algo que era adquirido somente após a morte de seu pai. Precisamos restaurar os nossos relacionamentos familiares, pois um dos sinais da doença emocional é o isolamento. Quando as pessoas se isolam, isso é muito perigoso. Deus, ele no ato da sua criação, ele criou Adão, ele formou Adão, o homem, para ter intimidade com a natureza e com a mulher, e em especial com ele próprio. Deus é um Deus de relacionamentos. Amém? Deus é um Deus de relacionamentos. Ele não é um Deus que se isola e que pede pra gente se isolar, não. Ele é um Deus de relacionamentos. Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele. Como nós precisamos de cura nessa área? Como as famílias precisam ser curadas nessa área? Como os filhos e os pais precisam ser curados nessa área? Tem pais e filhos que não fazem alimentação junto porque há um desentendimento, há uma contrariedade, muitos filhos desonrando seus pais, pais também ofendendo seus filhos, os tratando como empregados, tratando de uma forma que não é filho, mas de uma outra maneira, tratando com palavras agressivas, ofensivas, sem amor, não tem paciência com seus filhos, terceirizam a educação e cada dia mais esses filhos vão se afastando do coração dos pais. Como as nossas famílias precisam de curas nessa área. São tantas pessoas sofrendo, não tem mais alegria na mesa, não tem comunhão, relacionamento, cada um no seu quarto, o pai no celular na sala, o filho com um tablet no quarto ou na televisão, vendo série, jogo, enfim, não há problema. Mas desde que todos estejam no mesmo ambiente, vendo a mesma coisa, interagindo, amém? E a gente não veja isso. As famílias estão cada um para um canto, tem pessoas que comem cada um no seu quarto, não tem uma alimentação na mesa, não veja mais pais orando, filhos orando, a gente não vê muito. Então, como a gente vê que as famílias precisam ser curadas nessa área de paternidade? Vimos tantos pais distantes do coração dos seus filhos, quantos filhos não conseguem mais voltar para o contexto de laços familiares, de amor familiar.
E a gente se entristece tanto porque é isso que o inimigo deseja, mas não é o que Deus deseja. Não, eu não digo de uma forma fisicamente, se você já for casado, né? Você que é filho, que já é casado, tem a sua família, mas eu digo no contexto, né? No sentido de voltar a ter um relacionamento. Mesmo que você já formou a sua família, você já é casado, casada, enfim, mas não perder esse contato, esse relacionamento que você precisa ter com seus pais. Nós precisamos acertar o nosso relacionamento terreno para vivermos um relacionamento com Deus Pai. Nós precisamos acertar as questões terrenas para que a gente venha viver de uma forma integral em relação à paternidade de Deus. Esse é um tempo de cura que o Senhor está trazendo, um tempo de mudanças na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos. Há uma profecia declarada pelo profeta Malaquias no capítulo 4 e o versículo 6 que nos diz: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. E nós queremos viver essa profecia de Malaquias. Nós queremos viver. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai viver essas palavras proféticas na sua casa. Depois que aquele filho gastou tudo que tinha, não tinha mais nada, gastou todo o dinheiro que ele havia pegado da parte da herança, houve uma grande fome em toda aquela região. E esse filho começou a almejar passar por necessidades. Foi cuidar de porcos, onde a Bíblia diz que ele desejou comer da comida que os porcos comiam, de tanta fome que alcançou aquele moço. E eu quero dizer para você que mesmo que seus pais tenham errado com você, Deus, ele é um Deus, um Deus que é Pai, que não erra e que nunca vai errar com você. O Senhor, ele é fiel, ele é bom, ele é bondoso, ele é misericordioso. Mesmo que você já tenha se frustrado, ou com seu pai, com sua mãe, não importa. Eu quero dizer para você que você precisa desrelacionar isso. Não relacione a mesma paternidade que você recebeu aqui na terra com a paternidade de Deus. Porque Deus, ele não se compara à paternidade humana. A paternidade celestial de Deus é perfeita, é linda, é amor, é segurança, é valorização, é aceitação. Se você se sente um filho rejeitado, talvez você já está aí adulto e você está lembrando, está passando um filme agora na sua cabeça de como você foi tratado na sua infância e você está lembrando das rejeições, das dores que você passou. Saiba que só há uma maneira de cura. Não tem outro jeito. A sua aceitação por Deus. Você é aceito por Ele e ponto final. Não vamos discutir sobre isso. Você é aceito por Ele. Jeremias diz que antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. Amém? Que essa palavra venha trazer cura para você, na vida dos seus filhos. Que você venha ser muito ministrado. Se você ouviu palavras do tipo, você não foi planejado, eu te tive por acaso, eu nem te queria. Ou você foi um erro. Você foi um erro. É mentira. Eu quero dizer aqui, eu quero denunciar aqui que isso é mentira. Não foi o seu pai e a sua mãe que disse isso, mas foi o inimigo que usou a boca deles para dizer isso. Porque ele quer te manter órfão. Talvez não que seus pais tenham morrido, mas te manter no espírito de órfão. E eu quero dizer para você que isso é mentira. Você foi planejado por Deus, sim. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor gerou você no coração dele. Você não é um erro. O Senhor te diz hoje, aqui, nesse podcast, você é a minha obra
matéria-prima. Que o Espírito Santo venha ministrar profundamente e trazer cura para a sua vida. Cura nas suas emoções, cura na sua mente, que a sua alma venha se acalmar agora em nome de Jesus e que todas as mentiras que o inimigo tem sussurrado nos seus ouvidos, que caiam por terra em nome de Jesus. Amém? Juana, A paz, pastora. esse tema é forte, né? Que palavra, né? Que palavra. Não tem como tu não voltar para dentro do teu interior e fazer uma retrospectiva. Eu vou falar um brevezinho testemunho, mas é bem rápido porque a palavra ela foi bem certeira. Garanto que não foi só para mim, que todas vocês vão tirar um proveito maravilhoso dessa palavra que veio para aquecer a gente e nos encorajar. Quando eu me batizei, eu disse nesse testemunho assim que eu estava preenchendo um vazio que me faltava. E esse vazio era o meu Pai Celestial. Então, a partir do momento que eu, Juana, decidi aceitar Ele como meu Pai, eu comecei a vivenciar a herança que Ele tem na minha vida. A herança que Ele tem para mim, os projetos que Ele tem para minha casa, para minha vida. Então, eu encorajo você, tira as vendas dos seus olhos, se precisar, se ajoelhe igual eu faço, eu entro no íntimo do meu quarto e eu converso tudo com o meu Pai Celestial, que foi Ele que me deu a vida e Ele que me encoraja todos os dias. Amém. Que palavra, pastora. Uma palavra muito pontual sobre paternidade, né? E como nós precisamos, tem muita gente ainda sofrendo com essa questão, que não entenderam que Deus não é só Deus, Ele quer ser o nosso Pai, né, Vivi? É algo assim que eu escutando me trouxe lá atrás a essência de tudo que eu vivi, né, desde o momento que eu conheci esse papai maravilhoso. Eu chamo de papai porque ele é o meu papai, ele é o meu paizinho, aonde a partir do momento que a gente conhece os traumas, ele vai curando. Eu sou filha de pais separados, aonde acredito que muitos que estão nos escutando também têm essa marca e traz por uma criança, não é só uma marca, né? Eu falo que é um rombo. E só ele, só o papai, para curar e para começar um processo, né? De entender que ele é o papai, ele é o nosso papai celestial, e através dessa cura, ele já vai curando aonde a gente consegue ver os nossos pais aqui, terreno, com outro olhar, né? Poder liberar o perdão, porque às vezes nós passamos, né, pastora Juana, às vezes a gente passa uma vida inteira preso a uma situação, né? Às vezes a gente escuta não só uma criança, mas às vezes de uma criança passa a ser um adulto, de um adulto um pai, uma mãe de família, aonde a gente vive uma vida preso a uma situação lá atrás, de uma marca, de uma separação. Então, é onde quando a gente conhece esse paizinho, esse papai, ele transforma, ele cura, ele restaura a nossa vida. Por inteiro? Sim, por inteiro, mas é um processo. Dia após dia, o que a gente sempre tem que entender é que a gente tem que buscar essa palavra, né? Eu tenho para mim, é a perseverança, perseverar, porque ele vai restaurando aos pouquinhos. Muitas feridas dói, né? Porque são feridas marcadas, como eu falei, no meu caso, desde a infância, mas ele cura, ele é aquele que cura mesmo. Lá no mais profundinho, às vezes aquela feridinha que a gente esconde de todos, né? Ninguém sabe, mas Verdade. Ele sabe. E ele vai lá com todo zelo, é só a gente também tem que se permitir, né? Abrir o nosso coração, ser transparente com o papai e entregar tudo para ele poder dali para frente ir restaurando e curando.
Às vezes a gente veja pessoas com problemas assim de aceitação. Elas não se sentem aceitas, elas têm que lidar com essa frustração, né? E a paternidade de Deus, ela traz isso. Quando você entende que você é filho, você já foi aceito. Você não vai ter mais problema com nada na sociedade, na sua família. Você sabe que você foi aceito e que tá tudo bem. Outras pessoas já não conseguem lidar com a valorização. Não se valorizam, não valorizam nada na sua vida. E isso a paternidade de Deus também traz, né, Juana? Né, Vivi? Traz essa valorização. Você se sente valoroso, né? Você sabe que você tem um valor que foi o próprio Jesus que te deu esse valor, né? Ele te comprou com o seu sangue. E tem outras pessoas que também não se sentem seguros, vivem com medo, com inquietação, né? Não tem aquela segurança por causa de traumas, por causa de feridas. E isso também, a paternidade de Deus também, ela traz pra gente. A gente se sente seguro, como o meu testemunho, né? Eu estava ali com medo, com traumas, passando por um momento emocional bem difícil. Mas quando o Espírito Santo ministrou e disse pra mim que o Pai estava segurando na minha mão, aquilo me trouxe segurança de uma forma que eu perdi todo o medo, o pânico foi embora. E isso é lindo, né? A gente pode viver tudo isso com a paternidade de Deus. E uma coisa que vai te ajudar muito, você que está nos ouvindo, uma coisa que vai te ajudar muito é você verbalizar. Eu tenho um pai. Eu amo meu pai. Eu tenho Deus como meu pai, meu paizinho. Sempre quando for orar, verbalize a palavra pai, porque isso vai quebrando, sabe? Vai quebrando algumas coisas dentro de você. E se você precisa, você tem necessidade de perdoar, procure, se os seus pais ainda estiverem vivos, peça perdão, né? Libere perdão, peça perdão e libere. Se eles já faleceram, leva isso em oração. Libera também o perdão, porque liberar perdão não tem a ver só com liberar a pessoa, mas você também vai ser liberto disso. O diabo às vezes quer nos manter presos na ofensa. Então libere perdão para paternidade que você recebeu, que talvez não tenha sido de acordo com aquilo que Deus ensina. Amém? E seja daqui para frente um pai e uma mãe diferente daquilo que você recebeu. Você seja uma mãe melhor para os seus filhos, que você seja um pai melhor para os seus filhos, se dediquem a eles, ministrem no coração deles, para que eles venham crescer de uma forma emocional saudável. Amém? Amém, amém. E se permitir ser filha, né? Ser filha, ser filho e aceitar ele como teu pai. E eu digo que depois que eu aceitei, a gente fica mais encorajada, a gente se valoriza no pouco que a gente consegue ofertar, no pouco que a gente consegue ser, porque Deus, ele faz isso. Ele nos dá esperança, força, capacidade, ele valoriza a gente de uma maneira que ele deu a vida dele todinha para nos salvar, né? Amém! Gente, que palavra pontual que Deus trouxe aqui nesse tempo, nesse nosso primeiro podcast. A gente está fechando agora com chave de ouro com essa palavra sobre paternidade. Então nós vamos ficando por aqui. Juana, quero agradecer a Deus primeiramente por essa palavra e já deixar um convite para o próximo, né? Que vocês possam estar nos acompanhando, seguindo, curtindo, compartilhando, né? O nosso link do nosso podcast e que Deus esteja com vocês. Vive. Olha, a gente aprende muito, né? A palavra, ela é viva. Então, pode ser escutado várias vezes a mesma palavra, mas ela ativa dentro da gente. Hoje foi um dia para mim que foi muito especial, onde eu voltei lá na essência. Então, para mim foi muito especial, é algo que mexe muito com a nossa estrutura. Foi uma honra estar participando do nosso primeiro
de muitos, como eu falei no início, né? E espero que vocês estejam aqui juntinho com a gente, né? A cada terça-feira, né? Podemos estar aqui juntinho com vocês. Foi muito bom, pastora, a palavra veio direto do trono. Amém. Então nós vamos encerrando por aqui. Estamos muito felizes em você ter nos acompanhado, chegado até o final com a gente. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as próximas notificações do cast delas. Que Deus te abençoe. E agora eu quero orar por você e pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso que o Senhor nos proporcionou, de estarmos aqui com muitas pessoas recebendo essa palavra, que ela venha de encontro aos corações, venha de encontro ao coração do pai, da mãe, do filho, que o Senhor alcance esse lar em nome de Jesus e que a tua paternidade seja estabelecida dentro de cada lar, de cada casa. Assim eu declaro em nome de Jesus. Estou muito feliz por esse dia, por essa oportunidade. Que Deus te abençoe, que nós possamos nos encontrar muitas e muitas vezes. Nós te esperamos no próximo episódio, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até lá!